Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou Penélope Jean, uma drag queen bem babadeira, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, vocês sabem de onde veio o termo drag queen? Porque nós, artistas, transformistas, performáticos, somos chamados de drag queen, você sabe? Será que é porque vem de drag, dragão? Será que é porque é de drag de arrastar? De onde vem esse nome drag queen? Vou contar pra vocês hoje com várias informações históricas e babadeiríssimas que eu aposto que você nem imagina. E que é muita história. Nossa, ó, começou lá atrás, vamos ficar passados. Mas antes disso, se você ainda não é um Little Jean, já clica aqui agora no botão vermelho pra se inscrever, dá aquele joinha bem bacana já pra começar o vídeo bem. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do meu canal em primeira mão, porque assim você me ajuda e muito a crescer isso aqui e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra você. Só pra você, tá joia? Então vamos começar voltando lá pro ano 550 a.C. Eu, no caso, não era nascido ainda e aposto também que você que está assistindo também não, né? Mas foi nesse ano que surgiu o que a gente hoje em dia ia entender por teatro lá na Grécia, né? Na Grécia Antiga, em Atenas, em que rolava toda aquela tradição, né, dos cultos, oferendas e festividades para os deuses gregos. E o teatro, no caso, estava ligado às celebrações que eles faziam para o deus Dionísio, que é justamente o deus da natureza, da alegria, da fecundidade e do teatro. Aliás, a palavra teatro vem do grego theatron, que significa lugar para olhar. E a gente sabe que naquela época as mulheres eram tolhidas de muitas coisas, né, gente? Elas quase não tinham direitos, assim, a não ser de cuidar do filho, da casa. E aí as mulheres não podendo atuar no teatro lá que eles estavam fazendo, né, que eles estavam encenando, quem ia fazer o papel das mulheres? Os homens. Então por isso que eu falei que os primeiros indícios aí da arte drag vêm realmente da Grécia Antiga, né? De quando realmente começou essa coisa toda do teatro. Porque os homens interpretavam todos os papéis, incluindo os papéis femininos. Cada peça tinha por volta de 3 atores só e eles iam revezando os papéis, né? Então eles faziam mais de um papel, não era só a mulher ou só o homem. Eles faziam vários papéis e pra se caracterizar de cada personagem, eles iam tipo se fantasiando com as roupas, enchimentos e também com máscaras. As máscaras, né, representavam não só o masculino e o feminino, como também as emoções. É daí também que vem aquela famosa imagem que virou marca do teatro, né, que são as duas máscaras, uma máscara feliz e a outra triste. Vem aí do teatro grego. E as drags também, né, amores? Lá eles já começavam, ó, tinha até enchimento. Os boys já usavam enchimento lá em 550 a.C., meu pai amado. E da Grécia Antiga vamos dar um pulo até a Idade Média, por volta ali do ano 1100 depois de Cristo, que foi quando a igreja não estava mais conseguindo controlar as manifestações, digamos, pagãs ali da sociedade da época, né? E foi quando ela resolveu integrar o teatro na igreja, gente. E aí começaram a fazer pequenas encenações sacras, né, dentro da igreja, para os fiéis conseguirem entender um pouco melhor a mensagem que eles queriam passar. E a gente sabe, né, que nessa época as mulheres também não eram permitidas a participar das funções internas da igreja, né? Então, se eles fossem fazer ali uma pecinha de teatro, uma coisinha assim, uma esquete, as mulheres também não podiam participar. E tudo bem que a maioria das histórias, né, não tem tantas figuras femininas, as histórias da igreja, né? Mas aí, para dar uma animada no negócio, né, nessas encenações, eles começaram a inserir alguns elementos cômicos ali dentro dessas pequenas peças. E os atores passaram a criar algumas personagens femininas secundárias em que eram representadas de uma forma bem caricata, grotesca, né? Como, por exemplo, a personagem da mulher do Noé, né? Que era aquela mulher que só fofocava, que azucrinava, que não queria entrar na arca, que tinha que ser carregada pelos 3 filhos para conseguir botar a mulher dentro da arca, né, gente? Então, uma mulher histérica, assim,
Por conta deste e de outros motivos, né, o teatro acabou sendo barrado ali na Igreja Católica e só foi voltar no século XII. Agora vamos dar um pulo lá para o período elisabetano, que começou em 1558, né? Foi quando a Rainha Elizabeth I começou o seu reinado lá na Inglaterra, que foi quando começou o teatro elisabetano, né? E um dos principais nomes do teatro elisabetano é ninguém menos que Shakespeare. E nessa época, assim como na Grécia Antiga e também no período medieval que eu havia contado, né, lá das peças que ocorriam dentro da igreja, as mulheres também eram proibidas de atuar nesse período elisabetano. Isso porque o teatro era considerado uma atividade marginal, né, uma atividade que feria ali os bons costumes, então não era bem visto uma mulher atuando, né? Não tinham atrizes nessa época. Tinham até algumas mulheres que trabalhavam no backstage, digamos assim, mas atuando mesmo ali no palco, não. Então, mais uma vez, só tínhamos ali homens encenando e quem faziam as mulheres? Crianças. Os mais velhos ficavam encarregados dos papéis masculinos e os mais novos, né, de 13 a 19 anos, pegavam os papéis femininos. Porque, teoricamente, eles teriam uma estatura menor e uma voz também mais aguda, né, para poder convencer ali fazendo uma mulher. Mas alguns atores adultos também chegaram a representar mulheres jovens, né? Inclusive, o próprio Shakespeare já fez drag, gente. Sim, ele teria representado a personagem Margaret d'Anjou em performances da peça Henri VI. E existe uma teoria, né, que diz que o termo drag surgiu ali no teatro do Shakespeare, né? Não existe nada comprovando, né? Nenhum pergaminho, nenhum papel sobreviveu tanto tempo, mas dizem que nessa época, quando ele ia colocar um homem, um ator que ia fazer uma personagem feminina, ele colocava entre parênteses drag, que seria dressed, resembled as a girl, mas não tem nada comprovando essa história, viu, gente? É só teoria mesmo. Isso foi no Ocidente, né? Agora, e no Oriente? Será que também já tinha naquela época alguns homens performando, entre aspas, drag? E tinha sim. Bom, lá para 1603 foi quando surgiu o teatro kabuki lá no Japão, né? Inclusive até hoje eles usam o nome kabuki para representar aquele pincel, né, de maquiagem. E nesse teatro kabuki elas faziam danças até que sensuais, né, em grupo assim. Só que as mulheres também foram proibidas de fazer o teatro kabuki lá no Japão. Essas peças começaram a ser consideradas muito eróticas, né, para a época e até comparadas com prostituição. E aí o que eles fizeram? Vamos botar os homens tudo pra fazer essas danças eróticas aí. Vestidos de mulher. E assim como no teatro do Shakespeare, os homens escolhidos pra fazer o papel das mulheres eram também os mais novinhos, adolescentes, né, com a voz mais fininha. Já no século XVIII, as óperas eram um grande fenômeno ali da Europa, né? Inclusive na Itália. Eles tinham um costume meio que bizarro, que era de castrar as crianças, né, os meninos ali mais jovenzinhos, para que eles pudessem conseguir ter aquela voz de soprano mais fina a vida toda e arrasar ali nas óperas, né? E isso geralmente acontecia nas famílias mais pobres, né, que acabavam meio que vendendo ali os filhos para a igreja para que eles pudessem cantar com uma vozinha de menina, de garota, entendeu? Para a igreja curtir bastante. E olha que hipocrisia que a igreja já tinha naquela época, né, amor? Eles preferiam castrar um menino do que deixar uma mulher cantar dentro da igreja, gente. Porque o dever da mulher nessa época era permanecer calada. O problema é que nem sempre esses meninos tinham aquela veia artística, né, voltada realmente pra música, pra ópera, mas aí já era castrado, aí crescia e não conseguia cantar e fazer o quê? Morria de depressão, eu acho, né? Eu acredito. E estima-se que lá no século XVIII, 70% dos cantores de ópera eram castrati. E era comum, né, que essas drags castradas continuassem ali se vestindo de mulher depois na fase adulta, porque para esses artistas drag, a maioria das regras sociais da época não eram aplicadas. E foi também no século XVIII que o termo drag passou a ser usado para se referir às travestis ou transexuais da época, né? Porque aí sim o drag, né, que em inglês significa arrastar, vinha ali das grandes saias que elas usavam e que se arrastavam pelo chão nas ruas.
Já em 1870, aí sim, foi nesse ano que finalmente surgiu o primeiro impresso da história com a palavra drag, descrevendo homens que se travestiam no teatro. Já o termo queen, né, que significa rainha, era usado como um dos principais insultos para os homens mais afeminados ou para os homossexuais da época, que tem essa referência ao exagero, né, e tudo mais. Já na década de 40, os female impersonators estavam fazendo grande sucesso lá nos Estados Unidos, né, tanto em shows de comédia como shows de dança, em cabarés e tudo mais. E foi aí, em 1941, que o termo drag queen foi usado também pela primeira vez em um impresso. E aqui no Brasil, hein, gente? Quando será que começaram a usar esse termo drag queen? Vocês querem saber? Então comenta aqui que eu vou gravar uma segunda parte desse vídeo contando mais a história pra vocês. E aí, vocês já sabiam de alguma dessas histórias que eu contei aqui nesse vídeo? Tem alguma outra teoria ou alguma outra parte da história que tenha referência ao termo drag queen que você conheça que eu não tenha citado aqui? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigado de coração para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, dá aquele like bem bacana. Se não gostou, pode também dar o dislike. Vou deixar aqui outros 2 vídeos bem bacanas para vocês assistirem depois desse. As minhas redes sociais estão todas aqui, então já vai lá, me segue, me curte, me comenta, me manda uma inbox bem bacana que eu adoro responder vocês. Então é isso, amores. Um beijinho, um bom dia e até o próximo vídeo.